Cari fratelli e sorelle, buona Páscoa. Irmãos e irmãs, boa noite. Foi com essas palavras simples e inesperadas que Jorge Mário Bergoglio se apresentou ao mundo como o novo Papa, em 13 de março de 2013. Ali nascia o pontificado de Francisco, o primeiro latino-americano a ocupar o trono de Pedro e também um dos mais humanos, próximos e emblemáticos líderes da Igreja Católica. Grazie, e grazie per tutto quello che avete fatto. Nesta segunda-feira, aos 88 anos, o mundo se despediu dele. A causa da morte foi uma pneumonia bilateral da qual não conseguiu se recuperar. Mas o que realmente comove não é apenas o fim de uma vida, e sim o legado que ele escolheu deixar nos seus últimos momentos. Em silêncio, sabendo que o tempo era curto, Francisco fez um pedido que emocionou profundamente aqueles ao seu redor, que seu legado fosse preservado em um momento político sensível para a Igreja Católica. Uma súplica que vai além da teologia, que toca a alma da instituição e alerta para os desafios que vêm pela frente. Francisco sabia que não sobreviveria desta vez. Relatos apontam que ele vinha, nas últimas semanas, se dedicando a resolver questões pendentes, organizar papéis e preparar sua sucessão. Com uma lucidez rara em situações como essa, ele pediu à comunidade católica que cuidasse do que construiu, que não deixasse se perder o caminho de abertura, diálogo e sensibilidade que buscou estabelecer. Seu apelo final não foi por si, mas por um futuro que ainda precisa ser construído. Um futuro em que a Igreja continue sendo refúgio para os humildes, espaço de escuta para os rejeitados e voz para os que não têm voz. Ao lembrar esse pedido, o mundo católico se vê diante de uma missão que não pode ser ignorada. Francisco partiu, mas a responsabilidade de seguir seus passos agora está nas mãos de todos nós. A história que ele escreveu precisa continuar sendo contada, com verdade, compaixão e coragem. Antes de chegar ao papado, Francisco era visto como um homem reservado, conservador e rígido. E de fato, durante sua atuação como chefe dos jesuítas na Argentina e depois como arcebispo de Buenos Aires, ele manteve posições duras, inclusive sendo um opositor firme do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas algo mudou. Ao se tornar papa, Francisco revelou um lado que poucos conheciam: acolhedor, sensível, disposto a ouvir e dialogar com todos, sem julgar. Seu famoso "Quem sou eu para julgar?", dito sobre católicos homossexuais, marcou uma nova fase para a Igreja, que mesmo sem alterar sua doutrina, passou a olhar com mais humanidade para os dilemas do mundo moderno. Ele não quis ser um papa revolucionário, mas alguém que prepara o terreno para transformações duradouras, feitas com prudência, mas com propósito. Sua origem humilde, como filho de imigrantes italianos, seu passado como faxineiro, técnico em química e segurança de bar, ajudaram a moldar a visão social que carregou até o fim da vida. Desde jovem, ele se preocupava com os pobres, com os esquecidos, com os que vivem nas margens. E isso nunca mudou. Durante a ditadura militar na Argentina, ajudou perseguidos a escaparem do país, ainda que também tenha sido acusado de se calar diante de injustiças internas. Foi uma figura marcada por contradições, mas também por um desejo profundo de fazer o bem, mesmo em tempos turbulentos. A fé para ele sempre foi instrumento de serviço e não de poder. E é por isso que, ao sentir a proximidade da morte, ele não pediu por si, não reclamou, não se revoltou. Pediu apenas que cuidassem de sua missão. E esse pedido, talvez, diga mais sobre ele do que
todos os discursos que já fez. A morte do Papa Francisco não é apenas o fim de um pontificado, é o encerramento de um ciclo de esperança que agora precisa ser retomado por quem ficou. E o seu último desejo, mais do que simbólico, é um alerta para o presente e para o futuro da Igreja Católica. Se essa história te tocou, se você acredita que o legado de Francisco deve continuar vivo, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e compartilhe nos comentários o que o Papa significou para você.